Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, o Pai Eterno. Um culto em que nós nos oferecemos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, versículos 28 ao 40. Lucas 19, 28 ao 40. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Responderás assim: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes disse o Senhor Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Lágrimas de Jesus. Vou repetir para que possamos fixar esta mensagem valiosa do tema de hoje. O título é Lágrimas de Jesus. Jesus foi aclamado pelos israelitas montado em um jumentinho, como Rei, Senhor, Messias, o Salvador e Profeta, em sua entrada triunfal em Jerusalém, na festa da Páscoa. Entretanto, Jesus derramou lágrimas pelo que haveria de acontecer profeticamente para aquela cidade, Jerusalém, e para o seu povo. Vamos entrar à presença do Senhor em oração.
Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, colocar as mãos em nosso coração e falar com o Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença, segundo a Tua vontade. Porque se o Senhor não determinar, nada acontece. Porque tudo acontece segundo a Tua determinação, a Tua vontade. E por isso, ó Deus, somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, nos guardado, ainda que tenhamos a sensação de que não estamos seguros. Mas nas Tuas mãos, nós estamos plenamente seguros na paz de Deus. Invocamos o Teu nome, Senhor, para que venha presidir a nossa vida. Que o Senhor dirija os nossos caminhos. Que o Senhor tome os nossos pensamentos, alinhados aos Teus pensamentos. Nos ensina, ó Senhor, a ter e ser um discípulo de Jesus. A ter e ser um cristão de verdade. Ó Deus, nesse instante eu te peço, com humildade, que o Senhor fale conosco através desta palavra. Que venhamos a contemplar a salvação, a vida eterna, que venhamos a contemplar a Tua caridade, a Tua bondade, a Tua misericórdia para com cada ser humano deste planeta. Sim, Senhor, Tu tens amor infinito, incomensurável a cada habitante deste planeta, que hoje somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Neste texto bíblico que nós lemos em Lucas, capítulo de número 19, versículos 28 a 40, nós temos uma narrativa em que ocorre uma entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Ele vem da cidade de Betfagé, começa a descer o Monte das Oliveiras, passa pelo Vale de Cedron e entra então pela Porta Dourada, a porta principal na cidade de Jerusalém, em direção ao templo do Senhor. Jesus ele ordena de início 2 discípulos a buscarem um jumentinho. Jesus, ao se aproximar de Betfagé, que quer dizer casa de figos, junto ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 discípulos para irem a uma aldeia fronteira, e ali deveriam soltar um jumentinho que estava preso e que nunca fora montado por nenhum homem. Jesus disse também aos seus discípulos que se alguém indagasse por que haviam soltado o jumentinho, então deveriam responder dizendo: porque o Senhor precisa dele.
Observe que aqui, neste exato momento, Jesus se apresenta aos seus discípulos como o Senhor, dizendo que o Senhor precisava do jumentinho. Um jumentinho que nunca fora montado por ninguém. Os discípulos obedeceram ao Senhor e encontraram o jumentinho preso, conforme disseram ao Senhor, e soltaram. Porém, foram indagados pelos donos, porque haviam soltado o jumentinho, e responderam conforme a ordenança do Senhor Jesus, dizendo: porque o Senhor precisa dele. Neste instante, eu quero dizer que o Senhor precisa de você. Você que está a me ouvir e começa a ouvir o sentido da palavra Senhor, que está conectado diretamente com a palavra base Salvador, porque Jesus, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, sem pecado, para salvar a minha vida e a sua vida. E esta ação de amor inigualável no mundo nos mostra que Jesus precisa de nós. Não para que ele realize alguma coisa, porque o Senhor é onipotente, ele pode todas as coisas, nada é impossível para o Senhor Jesus. Mas ele precisa de nós porque nos ama. Porque nos amou primeiro. E porque quer ter uma comunhão plena conosco. O Senhor precisa da sua companhia. O Senhor precisa da sua amizade. O Senhor precisa ter comunhão com você, como ele fazia com Adão e Eva todos os dias. E todos os dias o Senhor quer ter uma harmonia e uma comunhão com você. Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém. Era a festa da Páscoa dos israelitas, quando os dois discípulos de Jesus trouxeram um jumentinho. Colocaram então um manto sobre o animal e ajudaram a Jesus a montá-lo. E assim Jesus começa a caminhar sobre o jumentinho, descendo o Monte das Oliveiras, passando pelo Vale de Cedron e subindo até o templo, entrando pela Porta Dourada. Jesus, ele, no começo dessa caminhada sobre o jumentinho, os seus discípulos e a multidão que ali estava, porque era a festa da Páscoa, começaram a estender no caminho as suas próprias vestes, para que Jesus passasse sobre elas. Isto bem próximo do Monte das Oliveiras, eles começaram a louvar a Deus, as multidões, os discípulos. E louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que eles tinham visto Jesus realizar. E eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esta palavra, bendito é o Rei, coloca agora Jesus como o Rei dos israelitas, o Rei da humanidade.
Jesus é o nosso rei, portanto ele é soberano sobre nós. E neste momento eu conclamo para que você entregue a sua vida a Jesus e coloque a soberania de Deus na sua vida. Que Jesus seja o seu rei, o soberano sobre a sua vida. Porque assim você terá paz. E esta paz se converte em harmonia, em comunhão. Não é somente ausência de conflitos. Porque conflitos nós teremos todos os dias. Esta paz é harmonia, é comunhão, é fortaleza espiritual para enfrentar as intempéries de nossas respectivas vidas. Jesus, ele entrou montado triunfalmente em um jumentinho em Jerusalém. E ele entrou pela porta dourada do templo. Isto, como já mencionei, com as vestes da multidão estendidas no chão e com as palmas tremulando nas mãos das pessoas, sob uma aclamação de júbilo e de louvor, como já falei, quando eles em alta voz diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Com isso veio a inveja dos fariseus contra Jesus. Os fariseus, vendo a aclamação de Jesus como rei, como Senhor, como Messias e profeta dos judeus, se indignaram com muita inveja e disseram a Jesus que repreendesse a multidão. Mas Jesus respondeu-lhes: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você está neste momento aqui ouvindo a palavra de Deus, através de uma voz profética. E quando digo uma voz profética, é uma voz que interpreta a Bíblia. Esta é a condição da voz profética: interpretar integralmente, 100% genuinamente a palavra de Deus. E eu estou a te dizer que mesmo que você não dê atenção a esta palavra, Jesus, pelo amor que tem a você, por não desistir da tua vida, porque Ele precisa de você, Ele vai falar contigo, no teu coração, confirmando esta palavra que está sendo profetizada hoje. Jesus é a solução para a tua vida. Deste texto, resta-nos responder várias questões. Porque esta entrada triunfal de Jesus não foi simplesmente um simbolismo, ou uma festa, ou um momento de alegria. Não. Foi uma mensagem espiritual profunda para toda a humanidade, porque ela está registrada na palavra de Deus. Então vamos conhecer esta mensagem espiritual. Por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Tradicionalmente,
aquela época, um rei, quando entrava numa cidade montada num cavalo, tipificava o retorno vitorioso de uma guerra. Então, um rei, quando ele entrava na cidade num cavalo, todos aplaudiam, se regozijavam, gritavam, porque significava que o rei ganhou a guerra, saiu vitorioso e voltou montado num cavalo. Porém, quando o rei vinha montado num jumento, tipificava a paz. O rei Salomão, quando foi constituído rei de Israel, foi apresentado ao povo desfilando montado numa mula, ou seja, num jumento, ao toque de trombeta, tal qual Jesus, e aos gritos do povo, dizendo: viva o rei Salomão. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos 32 a 36, diz assim: disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, sacerdote, com Natã, profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então a trombeta, ao tocar, direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque eu ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. E aqui está a primeira profecia realizada em Jesus, o Rei eterno. No momento em que Jesus entra assentado, montado, melhor dizendo, num jumentinho, ele é proclamado o Rei dos israelitas, o Rei da humanidade, com uma diferença: um Rei eterno, um Rei de paz, que traz harmonia, que traz salvação, que traz bem-estar social, psicológico, espiritual para os seus filhos e filhas. E foi assim que Jesus foi aclamado rei. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho para ser aclamado como o príncipe da paz. E como já mencionei, sem a paz aqui não é a ausência de conflitos, mas é a harmonia, a comunhão, o bem-estar, a segurança, a alegria do ser humano em ser salvo, em ter Jesus como seu rei. E esse é o momento certo para você ter Jesus como seu rei. Uma outra questão que nós temos que responder face a essa entrada triunfal de Jesus é: por que as pessoas estenderam os mantos aos seus pés? Após um breve diálogo entre Jeú e seus servos, e aqui eu estou falando de uma outra porção bíblica, um outro texto bíblico, ele informa que foi ungido rei de Israel pelo jovem profeta de Deus. Aqui é, vamos dizer assim, é a aclamação de Jeú como rei, nesse texto. E assim os seus súditos o reconheceram como o novo rei de Israel. E conforme a tradição de aclamação de um rei, eles estenderam os seus respectivos mantos aos pés de Jeú, na escadaria, para que ele passasse sobre os mantos estendidos ao toque de trombetas. Aqui está uma outra porção bíblica em que um rei é aclamado e ele passa sobre as vestes de seus súditos, aclamado rei. E assim ocorreu com Jesus. Portanto, cada momento
desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aponta para a aclamação dele como rei, como príncipe da paz, como Senhor, como Salvador da humanidade. No segundo livro dos Reis, no capítulo 9, versículos 11 ao 13, diz assim: saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem, o seu falar, mas eles disseram: é mentira. Agora fazem-nos sabê-lo. Te pedimos? Então disse Jeú: assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: ungite rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jesus é rei. Jesus é o nosso rei. Jesus entrou em Jerusalém com o povo estendendo os seus mantos no chão para ser aclamado como rei dos israelitas. Terceira pergunta: por que as pessoas entoaram cânticos dos salmos? Porque esse cântico aqui de bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, é um cântico de salmo. O povo entoou cânticos com ramos, com as palmas, murtas e salgueiros nas mãos, na passagem de Jesus montado no jumentinho, para um grande reconhecimento, a saber, no Salmo 118, versículo 25 a 26, diz: ou salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Jesus entrou em Jerusalém aclamado pelos cânticos do povo que o reconheceram como Salvador e Senhor. Porque eles invocaram, conforme o Salmo 118, 25 e 26, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, concede-nos prosperidade. E aqui vai um momento para você de invocar a sua salvação ao Senhor, de pedir, através da entrega da tua vida a Jesus, que Ele venha presidir, dirigir a sua vida. E então haverá uma transformação no seu ser. E você terá uma nova vida. Quarta pergunta: por que Jesus entrou no templo pelo portão dourado e não por outra porta? Tinham 12 portas. Ele escolheu a do portão dourado, a porta principal. O portão dourado é o portão da misericórdia, o portão do Messias. E Jesus fez questão de entrar pelo portão dourado, a porta principal, e não pelo portão das ovelhas, que era o portão de acesso dos fiéis ao templo. E ele entrou pelo portão dourado, sabe por quê? Porque Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade. O Senhor Jesus é Deus, é o Messias prometido, ungido por Deus Pai, que veio para salvar não só Israel, mas também toda a humanidade, inclusive eu e você. Em Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 ao 2, olha esta profecia, como se alinha, se sintoniza perfeitamente com esta entrada do Senhor Jesus pelo portão dourado. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 44, 1, 2. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário.
que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Sabe de uma coisa? Este portão dourado, hoje, na atualidade, ele está fechado, lacrado com tijolos. E lacrado conforme a profecia final aqui, de Ezequiel 44, 2, no versículo 2. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Cumprimento de uma profecia. Deus entrou por ela. Jesus é Deus. E só Ele é Deus. Não existe outro Deus além de Jesus. E por isso, entrega a tua vida a Jesus. Presta atenção nesta mensagem que está sendo profetizada especialmente para você. Porque hoje Jesus marcou um encontro contigo para que você ouvisse isto. Não como uma história bíblica, mas uma profundidade espiritual para Jesus entrar na tua vida e transformá-la totalmente para melhor. Jesus entrou em Jerusalém pela porta dourada para mostrar aos israelitas e a todas as gerações que Ele é Deus. Quinta e última pergunta: por que os fariseus invejaram Jesus diante da aclamação do povo? Os fariseus, indignados com a aclamação de Jesus pelo povo, ao perceberem que Jesus era uma ameaça ao domínio religioso deles, disse para Jesus repreender o povo. Porém, Cristo respondeu-lhe: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você ainda vai ouvir muito sobre Jesus. Porque hoje foi o primeiro passo na tua vida para conhecer este Rei, este Príncipe da Paz, este Salvador da humanidade, este Senhor, este profeta, o Messias, o Salvador da tua vida. O profeta Zacarias, ele profetizou este momento memorável da aclamação de Jesus como o Príncipe da Paz, como Rei de Israel, como Salvador, como Senhor, como Deus, como o Messias prometido nas Escrituras. Zacarias 9:9, Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Aí está o teu Salvador se apresentando hoje para você, na interpretação deste memorável evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E isto é muito, vamos dizer assim, profundo no sentido espiritual. Mas quero te falar de um pequeno acontecimento no meio deste grande episódio. Pouco tempo antes de Jesus ser aclamado pelo povo em Jerusalém,
Na descida do Monte das Oliveiras, parou num lugar chamado hoje Dominus Flevit. Existe uma igreja lá, neste local, onde aconteceu isso. Por isso é chamado Dominus Flevit, em latim, que quer dizer o Senhor chorou. E ali Jesus chorou. Presta atenção, ele estava descendo o Monte das Oliveiras e nesse local, Dominus Flevit, que foi construída lá hoje uma igreja. Ele olha para Jerusalém e chora. Observe que pouco tempo depois ele vai ser aclamado como rei, como salvador, montado num jumentinho, como já aqui mencionamos. Mas ele chora. Chora por uma cidade, chora por um povo que com o coração endurecido não aceitou o plano de salvação. Porque foi um povo que aclamou Jesus como Salvador e Senhor, e uma semana depois, no julgamento de Jesus, diante de Pilatos, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E este episódio aqui vem ao teu conhecimento para que você não tenha esta mesma ação de achar maravilhoso o momento em que Jesus se apresenta a ti e que num outro momento venha a se afastar do Senhor. O teu casamento com Jesus é eterno. E, portanto, é uma recomendação. Não faça Jesus chorar. Porque o Espírito de Deus se entristece quando pecamos contra Ele. Todos nós. E por isso precisamos da misericórdia do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, quando ele ia chegando para a entrada triunfal em Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus sabia de tudo que ia acontecer, de que ele seria rejeitado por aquele mesmo povo que aclamara como rei. Jesus chorou. Preste atenção. Jesus hoje se apresenta para entrar em tua vida. É hora de você se prostrar diante de Jesus, como as vestes que foram postas no chão. Então é hora de você se prostrar diante de Jesus, levantar suas mãos aos céus, como as palmas que foram levantadas na passagem de Jesus, e com a sua boca confessar os teus pecados a Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor, tal qual o cântico na entrada triunfal de Jesus, quando disse: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E também quando disseram no Salmo 118, versículo 25 ao 26, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Prostra-se diante do Senhor Jesus. Levanta as suas mãos e confessa com a tua boca que Jesus é o teu Salvador
é o teu Senhor. Confessa os teus pecados a Ele. Creia que Jesus é o príncipe da paz, Rei de Israel, Salvador, Senhor, Deus, o Messias prometido nas Escrituras. Entrega a tua vida a Jesus para Ele entrar na tua vida pela porta dourada do teu coração. A palavra de Deus, Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E Jesus está hoje querendo entrar pela porta dourada do teu coração para presidir a tua vida, para você ter vida abundante, uma jornada feliz daqui para frente, independente das circunstâncias. E como último apelo que faço de coração para você, não permita que as lágrimas de Jesus, presta atenção nisso que eu estou dizendo, não permita que as lágrimas de Jesus atestem a tua incredulidade, como atestou a incredulidade do povo de Jerusalém, por ocasião do Dominus Flevit. O Senhor chorou. Então, não permita. Isso vem ao encontro do tema do nosso sermão, lágrimas de Jesus. Não permita que as lágrimas dele caiam dos seus olhos, porque ele atestou a tua incredulidade. Ao contrário, que o Senhor se alegre porque você toma a decisão de entregar a sua vida a Ele, reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário, reconhecendo que só pelo sangue de Jesus é que nós temos perdão dos nossos pecados, salvação e vida eterna. Vamos realizar uma oração final, encerrando então o nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada. Uma palavra de profundidade espiritual que não apenas mencionou um evento, um acontecimento, a entrada triunfal do nosso Senhor Jerusalém, mas revelou que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Messias, e que nós não temos nem lugar e nem pessoa para onde ir, porque só o Senhor é que pode atender os nossos anseios, as nossas necessidades, em todos os aspectos da nossa vida. Abençoa cada um de nós que participou deste culto racional Palavra do Senhor. Que tenhamos jornada feliz, seguindo o nosso caminho, até o grande dia do Senhor, em que o Senhor vem nos buscar para vivermos eternamente contigo. Te apresento todos aqueles e aquelas que decidiram entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Ti, para fazer parte de um exército celestial que vai sempre clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, pela palavra proferida. É com fé, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação neste culto maravilhoso, o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional,
palavra do Senhor, com uma condição: se Deus permitir.